Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados de 2024, Godzilla e Kong, O Novo Império. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Godzilla e Kong, O Novo Império é a continuação do filme Godzilla vs Kong de 2021 e é a mais nova entrada do Monsterverse. Nesse novo filme, a gente segue os passos do finalzinho do filme anterior, então a gente tem o Godzilla dominando o mundo da superfície e lutando contra os titãs e protegendo a humanidade de inúmeros ataques de titãs. Enquanto isso, o Kong, ele domina a Terra Oca, que é uma terra que existe dentro do nosso planeta, para quem não se lembra. E eles vivem em harmonia e numa paz que é um tanto quanto instável, por assim dizer, porque cada um precisa ficar em seu domínio específico. E caso a gente queira se lembrar, o Kong e o Godzilla batalharam ferozmente no filme anterior, o Kong quase morreu. Então, cada um cuida de seu próprio domínio. Mas é claro que as coisas não ficariam assim, porque senão a gente não teria história. E não demora muito até que uma nova ameaça surja dentro da Terra Oca, partindo de um reino subterrâneo que ainda não foi mapeado nem pelos humanos e que não é conhecido nem mesmo pelo Kong. E não demora muito até que essa ameaça também chame a atenção do Godzilla, que começa a se alimentar com bastante radiação, sabendo que alguma coisa vai acontecer. E como a gente pode ver pelo trailer, é claro que eles vão acabar unindo forças, ainda mais porque o título do filme é Godzilla e Kong, O Novo Império, e não mais Godzilla vs Kong. Então essa é a primeira vez que esses dois bichões enormes vão unir forças em alguma coisa em comum, que é pra derrotar um dos antagonistas mais perigosos desse universo. Como já é de praxe aqui no Cinepop, eu não vou dar muitos spoilers sobre a narrativa, então eu só dei um contexto geral pra gente não ficar muito perdido. Mas eu posso falar que o filme é uma das melhores entradas do Monsterverso. Eu acho que ele cumpre exatamente com aquilo que ele promete. A gente tem o Adam Wingard voltando para a cadeira de direção, então a gente tem uma estética bastante similar ao filme anterior, e ele consegue expandir esse universo. Ele traz titãs que já apareceram nos filmes anteriores, ele consegue expandir mais esse cosmos pelo qual a gente é super apaixonado, esse cosmos kaiju, né, que todo mundo ama e que vem ganhando mais força com o passar dos anos. E ele também, ele brinca um pouco no seguro, por assim dizer, ele tem a zona de conforto dele, mas ele consegue trazer mais algumas camadas de profundidade para essa mitologia incrível e maravilhosa que já domina o cinema faz muito, muito tempo. Como a gente já pode esperar, o filme é recheado de inúmeras cenas de ação. As cenas de ação são a melhor parte do filme, na verdade, a gente mal pode esperar pra ver o Godzilla e o Kong enfrentando outros monstros enormes e tentando sobreviver frente a uma nova ameaça que pode acabar com o mundo, na verdade, com o mundo como a gente o conhece. E essas cenas são muito bem coreografadas e são o que mais chamam a nossa atenção. O filme não é tão longo assim, ele tem um pouco menos de 2 horas e ele passa muito rápido, só que a gente não pode deixar de notar algumas barrigas em meio a essa nova narrativa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que tem muitas subtramas acontecendo, então a gente acompanha a trama envolvendo o Kong, a trama envolvendo o Godzilla, a trama envolvendo o antagonista principal, que é o Scar King, e também a gente tem um núcleo humano, 2 núcleos humanos, que eventualmente todas essas tramas vão se juntar no final e vão fazer sentido, mas parece que tem muita coisa acontecendo e a gente não consegue absorver tudo do jeito que o Wingard queria que a gente absorvesse. É claro que esse teor escapista e esse teor de destruição e de filme de monstros consegue ofuscar um pouco esses problemas, mas a gente não pode deixar de notar que algumas cenas poderiam ter sido cortadas para melhorar o ritmo do longa-metragem. E talvez se a gente focasse um pouco menos ainda no núcleo humano, que não tem tanta significância dentro da narrativa que foi construída, eu acho que seria muito melhor. Mas é que o filme demora um pouco pra poder encontrar a própria voz, encontrar o seu ritmo. Mas no final das contas, tudo acaba funcionando e a gente acaba se divertindo bastante. Nesse núcleo humano, do qual eu já falei, a gente tem nomes como Rebecca Hall, Dan Stevens, o Brian Tyree Henry. A gente tem um pouco de aspecto da cultura indígena que aparece e que faz muito sentido dentro desse espectro. Já foi explorado no filme anterior.
E aqui a gente tem um pouco mais de camadas e que faz todo sentido. E que até traz um teor um tanto quanto sobrenatural pro longa-metragem. E eu acho que dentro dos limites, dentro das restrições que o filme se impõe, funciona bastante. As próprias atuações estão muito boas. Eu acho que quem chama muito a nossa atenção é a Rebecca Hall. Ela traz uma atuação bastante crua e bastante honesta para as telonas. E a gente também tem a Kaylee Hoddle, que interpreta a Dia, que é uma menina indígena que é filha da personagem da Rebecca Hall. E ela tá simplesmente fabulosa. E ela é um ponto-chave muito importante pra gente entender a narrativa, entender como que o Godzilla e o Kong vão unir forças pra derrotar o Scar King e a legião de asseclas que ele tem. O roteiro é bastante sólido, mas como eu já falei, como a gente tá lidando com um filme de monstros, né? Um filme de desastre, querendo ou não, alguns diálogos são bem clichês e a gente consegue prever o que vai acontecer, ainda mais levando em consideração que tem muita ação e muita aventura imbuídas dentro desse universo cinematográfico. Então tem aqueles clichês, mas a gente não se importa muito, porque a gente sabe o que a gente tá assistindo. A gente entende o convite feito pelo Adam Wingard e pelo seu time criativo, e a gente se diverte bastante do começo ao fim. Eu acho que é uma das melhores entradas desse Monsterverso, como eu já falei. E vale a pena, muito a pena, ver esse filme numa tela boa. Ou seja, tentem assistir em IMAX, porque vale muito a pena. A qualidade foi feita para isso, o filme foi rodado em IMAX, então vale muito a pena ver na melhor qualidade possível, na maior tela possível. Bom, gente, essa foi a minha breve crítica em vídeo de Godzilla e Kong, O Novo Império. O filme estreia hoje nos cinemas nacionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão assistir, voltem aqui, comentem o que vocês acharam e até a próxima.